Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem aí nas casas de vocês, espero que estejam respeitando aí a questão da quarentena, do afastamento, né? E como não é um recesso, como não é férias, estamos em período de aula, vamos aqui ter nossa primeira aula, né, videoaula, para que nós possamos dar continuidade ao nosso conteúdo que seria trabalhado em sala de aula, certo? Bom, dando continuidade à nossa sequência do livro, né, a nossa sequência da apostila, vamos falar hoje, já falamos do governo napoleônico, falamos da independência, né, no capítulo anterior falamos da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, e agora vamos falar do processo de independência da América Latina. Né? Começaremos então fazendo uma análise do processo de independência haitiana, que está ligado ali ainda à Revolução Francesa de forma direta. Vamos estar fazendo uma análise da independência da América Espanhola e no outro capítulo vai vir a independência do Brasil, ou seja, vamos trabalhar no contexto da América Latina a partir de agora, certo? Para entender esse processo, né, esse processo de independência da América, ele está intimamente ligado ao processo europeu, ao contexto histórico europeu, principalmente o contexto da chamada era napoleônica, né? Quando Napoleão ali ele vai, principalmente a partir do bloqueio continental, ele vai retirar ali as principais monarquias europeias, incluindo no caso da América, que nos interessa de forma mais direta, ele vai ser o responsável, né, pelo fim não, para a questão das monarquias espanhola e portuguesa, em especial a espanhola, que é o nosso caso agora que nós vamos estudar. Bom, a Espanha ela organizava os seus domínios na América, né, a partir dos vice-reinos e também das capitanias, que eram regiões menores administradas pelos espanhóis. E então havia um controle efetivo da colônia, né, Portugal e Espanha, as metrópoles ibéricas, elas exerciam um controle muito efetivo sobre as suas colônias, em termos de centralização, de controle eficaz. Claro que passava algumas coisas, mas comparado, por exemplo, nós vimos a colonização inglesa, né, as metrópoles ibéricas elas exerciam um poder maior. Então, se a gente pegasse, você tem aí o slide que eu mandei para vocês pegarem o slide vão ver um mapa aí de como que era o domínio espanhol na América, né, dividido então nos vice-reinados, né, o vice-reinado da Nova Espanha, o vice-reinado da Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata, e as capitanias, que eram as regiões menores também, dominada pela Espanha. Tá? Bom, a Espanha ela não resiste ao avanço napoleônico, né, em 1808, e acabou sendo ocupada, o rei Fernando VII acaba sendo destronado, e quando ele sai, né, o que aconteceu? A população espanhola, ela não, obviamente, ela não se sente, ela se sente incomodada, né? Ela não se sente à vontade com a presença francesa dentro do seu território. E aí eles vão começar a criar juntas autônomas de governo, né? Justamente para não obedecer ao governo francês. Então nós vamos ter essa criação das juntas autônomas, e isso vai ocorrer também na América Hispânica, né? Porque Napoleão está preocupado em tomar os territórios europeus e isso causa um efeito colateral, que é a destituição do poder da metrópole dentro das colônias hispânicas. Então nós vamos começar a ter essas juntas autônomas, e aí as colônias espanholas vão pela primeira vez, né, sentir o gostinho aí da liberdade, da autonomia política, né? Ou seja, eles vão ter uma liberdade de exercer, de fazer leis políticas que obviamente favoreçam a eles. Então nós vamos ter uma ampliação de parcerias comerciais, instalação de manufaturas, uma vez que você tem um bloqueio, né, de produtos vindos da Europa, apesar de acordos com a Inglaterra. Mas o que acontece? Você tem uma redução da questão dos tributos, né? Porque agora o controle comercial e político é exercido dentro da própria colônia. Então isso mostra aos colonos que a liberdade é boa, né? Essa autonomia ela seria boa. O Congresso de Viena, né, ocorrido em 1815, vai tentar reorganizar essa bagunça provocada por Napoleão dentro da Europa, e todos os reis destronados vão retornar aos seus respectivos reinados, e obviamente as colônias serão, né, devolvidas aos seus respectivos, entre aspas, metrópoles, né? E aí é uma tentativa, né, junto com a Santa Aliança, que é o exército ali formado para combater qualquer ameaça liberal, eles vão tentar retomar o poder
né, anterior a Napoleão, inclusive, na verdade, eles vão colocar a anterior à Revolução Francesa dentro da Europa. Lembrar que o Congresso de Viena ele é extremamente conservador, nós falamos sobre ele na sala de aula, né, ele é extremamente conservador porque ele queria a continuidade do antigo regime dentro da Europa e lembram, não sei se vocês lembram de nós falarmos, que era uma luta perdida, uma vez que o liberalismo já estava a todo vapor dentro da Europa, a questão da Revolução Industrial, as ideias liberais não só no cenário econômico, que era extremamente vantajoso para o comércio da época, mas também no cenário político, né, os ideais de igualdade jurídica, de meritocracia, são ideais que já estão a questão da regulamentação da sociedade civil, com o Código Civil Napoleônico é um bom exemplo disso. Então, era um caminho sem volta, mas o Congresso de Viena ainda tenta manter respirando por ajuda de aparelhos o antigo regime. Tá? E aí quando a Espanha retoma, quando você tem o retorno do governo espanhol, e aí ele vai tentar retomar, obviamente, o controle efetivo que se faz nas colônias, ele vai se esbarrar justamente na resistência dos colonos, que não vão aceitar mais aquela imposição feita pela metrópole, né? Porque haviam experimentado o gosto ali da autonomia, da liberdade. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver dentro da Espanha também, dentro da colônia, desculpa, durante essas juntas, nós vamos ter disputas de grupos, né, de lideranças políticas dentro aqui da América. Então, uma coisa que tem que ficar claro para a gente entender que, apesar do processo de independência ter sido um processo elitista nos vários vice-reinados, nós vamos estudar cada processo em separado, a questão da independência do México, a independência do Haiti, que é um outro contexto, vamos falar da América Espanhola, né, do México, da América do Sul, nós tivemos contextos diferentes. Uma questão interessante de nós observarmos é os conflitos dos grupos sociais que se configuram dentro da metrópole. Lembrar que você tinha ali a elite formada pelos chamados chapetones, que eram os administradores vindo direto da Europa para cá, da Espanha para cá. Nós tínhamos os criolhos, que aí esse é o grande grupo favorecido, né? Eles eram descendentes direto dos chapetones, ou seja, de espanhóis, eram espanhóis nascidos na América, e esse grupo é justamente o grupo que vai dominar as juntas autônomas, e era um grupo que antes já era muito importante, porque eram eles que controlavam a questão comercial. Então, esses grupos vão disputar poder, e nós ainda temos os grupos dos chamados mestiços, que são os indígenas, escravos, né, que não são descendentes diretos de espanhóis, e esses grupos também vão lutar por poder, né, e fazer reivindicações de melhoras dentro da política aqui na colônia. Então, nós vamos ter uma heterogeneidade dos grupos que vão disputar o poder aqui dentro da colônia, e isso vai ficar bastante claro em alguns movimentos específicos. É claro que, num processo geral, os criolhos tomam conta desse processo, fazem o processo de independência e, obviamente, vão fazer um Estado, né, vão fazer estados à sua imagem e semelhança, ou seja, com seus interesses, que eram interesses esses no mercado externo. Uma grande crítica que se faz ao processo de independência da América Latina é porque você não rompe com a questão econômica de ligação com a Europa. Na verdade, é uma substituição. Você deixa de depender da Espanha, né, e de Portugal, no caso do Brasil, e você passa a depender do comércio inglês, né? Então, ainda há uma dependência, a base social ela continua a mesma, até porque os crioulos não tinham interesse em, por exemplo, fazer a abolição da escravidão, pegar a questão indígena e fazer políticas voltadas para esses grupos étnicos. Então, nós vamos ver uma divergência, os crioulos fazendo uma ruptura política que vai, obviamente, atender aos seus interesses, aos seus anseios econômicos, principalmente, e deixar de fora vários grupos, só que esses grupos, obviamente, não vão aceitar, né, ficar de fora, como a gente pensa, né? Tudo bem que os crioulos ganham o processo, mas as lutas, os conflitos, eles vão continuar na América Latina, certo? Bom, os índios escravos tendiam a associar a metrópole à forma de trabalho forçado, presente na América, né, no trabalho compulsório, e as constantes cobranças de tributações para eles. Então, ou seja, num primeiro momento, nós vamos ter indígenas, escravos, mestiços, criolhos,
no mesmo lado, contrário à Espanha. Tá? Depois que esses grupos, obviamente, cada qual vai ter os seus interesses, e aí nós vamos ver as brigas internas desses grupos. Tá? Então, os crioulos foi um grupo que mais se beneficiou com a emancipação. A política implementada no pós-independência vai privilegiar a criação de mecanismos de representação política, fortalecimento militar e o direcionamento da produção para o mercado exportador. E fora que ainda vai continuar com a mesma estrutura social do período colonial, né? Uma exclusão dos povos, uma exclusão dos grupos sociais econômicos, né, considerados inferiores, e um beneficiamento apenas dos crioulos mesmo. Então, infelizmente, vão ser essa configuração. Em relação aos indígenas e negros na América Espanhola, tá? A emancipação, a independência, ela não vai trazer mudanças significativas para esses grupos. As abolições da escravidão, da escravatura, elas vão ser colocadas em pauta no decorrer do século XIX. Inicialmente, no processo de independência, isso não vai ser discutido entre os grupos crioulos, deixar bem claro, né, os grupos que lideram esse processo. Os grupos que tentam se levantar, né, para poder dizer que vão, esses grupos que tentam reivindicar seus direitos vão ser silenciados, né, pela violência, pela força dos crioulos. E apenas em algumas áreas da América a prática escravista foi abolida após a independência. A maior parte ela ficou realmente, ela se manteve durante aí o século XIX, é que nós vamos ver aí alterações nessa configuração. Os indígenas continuaram a servir como mão de obra barata em áreas distantes do seu local de origem. Acaba-se com aquela obrigatoriedade, né, da encomenda e da mita, mas ainda assim usam bastante mão de obra indígena de forma compulsória, pagando baixíssimos salários. Na verdade, as pessoas trabalhando em troca de alimento e moradia, é uma situação precária de serviço. E a conquista da independência das colônias, ela foi marcada por disputas sociais que fortaleceram a elite criolha e preservaram essa sociedade de forma estratificada. Uma coisa que é interessante vocês notarem, tá? A divisão social, as divisões sociais que nós vamos ver na América Latina, ela pega muito a questão da cor de pele, da cor da pele, né? Então nós vamos ter diferenciações, o branco ele vai ter sempre privilégio no detrimento do não branco. E uma outra questão que eu chamo a atenção, eu vou voltar a esse tema quando nós vamos falar de independência mexicana, mas eu quero já deixar bem claro aqui para vocês, é a questão do perigo da gente usar o termo mestiço como símbolo de unidade ou de valorização, né, do povo, principalmente no México, porque atrás dessa ideia do mestiço, desse conceito, dessa tentativa de valorização, na verdade você está omitindo, né, porque o mestiço, você não consegue definir de fato. E a gente entende que essas políticas de valorização, entre aspas, do mestiço, ela na verdade tenta esconder, omitir as lutas indígenas que são extremamente fortes dentro do México e da América Latina como um todo. Então é um perigo, né, porque eu vejo, inclusive, muitos de nós, professores, acadêmicos, muitas vezes defender, falar, nossa, é bonito a valorização no México da questão dos mestiços, mas por trás dessa valorização do mestiço você esconde ali, é intencional porque ela tenta esconder, na verdade, omitir, né, os aspectos das questões indígenas, que é muito mais amplo e muito mais forte do que a própria questão mestiça, certo? Bom, para não ficar muito longo, eu vou dividir então essas aulas. Nesse primeiro momento, esse contexto geral da independência da América Espanhola. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou gravar daqui a pouco e solta só para não ficar muito longo para vocês, nós vamos ver a independência do México e da América Central. Aí nós vamos ver esses processos de independência aos poucos, certo? Espero que essa videoaula tenha sido de grande valia para vocês. Qualquer dúvida, né, gerada aí nesses pontos, que vocês podem me procurar, me chamar, que nós vamos responder, certo? Então, até daqui a pouco com mais videoaulas para vocês, certo?